Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à segunda semana do mês dedicado aos cirurgiões plásticos aqui nos conteúdos da Curis Zacariotto Advocacia. Bem, caso vocês não estejam lembrados, na semana passada nós falamos sobre publicidade e ética médica. Caso você não tenha assistido esse vídeo, eu recomendo que o faça, até porque parte dos conteúdos que nós tratamos naquela oportunidade se relacionam intimamente com os quais nós vamos tratar hoje, tá bom? Bem, hoje nós vamos falar sobre as responsabilidades civil, administrativa e ética e penal do cirurgião plástico, tá bom? Bem, sobretudo essa segunda, a responsabilidade civil. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de atentar a um fato bastante relevante. A despeito da cirurgia plástica não ser a especialidade mais visada em processo por erro médico, os danos estéticos são a segunda maior causa de processamento perante o Superior Tribunal de Justiça, e a cirurgia plástica, a despeito de não estar ali entre as primeiras, como a obstetrícia, a ginecologia e algumas outras especialidades um tanto mais invasivas, ela ainda tem um potencial muito grande de crescimento e os profissionais dessa especialidade têm que se precaver nesse sentido, tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos fazer antes um retomado de responsabilidade médica, né? Para que a gente possa ter os pressupostos teóricos para avançar nos aspectos mais específicos da cirurgia plástica. Existem três responsabilidades possíveis que são aplicadas ao médico: a civil, administrativa ou ética e criminal. Responsabilidade civil é a responsabilidade que se materializa nas ações indenizatórias. Isso quer dizer, então, o médico, teoricamente, comete um erro, certo? Esse erro resulta em algum tipo de dano, seja dano moral, seja dano material, seja dano estético, e ele é responsabilizado por arcar com esse prejuízo. Claro, sempre que exista um nexo de causalidade, então, entre a ação do médico e o dano visado, e também que o médico tenha culpa, na maioria das vezes culpa, que é caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia. Então, negligência é um não fazer quando se deveria, a prudência é um fazer quando não se deveria, e a imperícia é um fazer mal feito, é um saber de quem não sabe fazer, faz nas coxas, tá bom? A responsabilidade administrativa ou ética disciplinar é a seguinte. Então, é a responsabilidade do médico com relação ao seu conselho de classe, né? Então, são os processos respondidos perante o CREMESP, para quem é aqui de São Paulo, né? E posteriormente perante o CFM, no qual o médico de alguma forma afronta a ética médica, os pressupostos de ética médica, seja pela publicidade, como a gente falou no último vídeo, seja por qualquer outro dispositivo que se encontre no Código de Ética Médica ou em tantos outras normas disciplinares que existem, certo? O médico também pode responder na esfera administrativa quando tem algum vínculo com o Estado. Então, todo servidor ele tem que prezar por algumas normas que, quando ele infringe, pode resultar em sindicância e, posteriormente, procedimento administrativo disciplinar, tá bom? E, por fim, a responsabilidade criminal, que é a mais rara. A gente não vai nem chegar aí nas questões dolosas, né, quando alguém efetivamente tem intenção, mas, por vezes, o erro médico, por exemplo, pode resultar no óbito, né? Então, o médico, eventualmente, pode responder, por exemplo, por homicídio culposo ou também por outros tipos penais que se enquadram e que têm a modalidade culposa. Então, quer dizer, o médico não age com intenção, mas em razão de, uma vez mais, negligência, imprudência ou imperícia, ele causa um dano e essa conduta dele é tida como criminosa, tá bom? Pois bem, meus caros, nós vamos entender um pouquinho melhor o que é o erro médico, tá bom? Isso é algo muito importante. O erro médico, ele seria uma falha do médico no exercício da sua profissão. Isso parece um pouco vago. O Código 1º do Código de Ética Médica, o artigo 1º do Código de Ética Médica, ele consegue explicar isso de uma forma um pouco mais hábil. Então, é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, fazer sem técnica, imprudência, agir quando não se deveria, ou negligência, omitir-se quando não se deveria, que foi o que a gente acabou de falar. O ofício médico ele tem alguns deveres
que são próprios do seu exercício, e tem deveres de ordem contratual. Você pode ser responsabilizado tanto por descumprir uma cláusula contratual, algo pactuado entre você e o paciente no contrato de tratamento, quanto um dever geral. O médico ele tem uma série de deveres, por exemplo, o dever de informação, né? Que nós vamos tratar mais no próximo episódio da nossa jornada, por assim dizer. Então, o termo de consentimento é algo muito importante nesse sentido, mas existem também deveres de ordem contratual, como em qualquer outra relação que não apenas a do médico. Bem, então vamos pensar agora tudo isso que nós falamos sobre o viés do cirurgião plástico. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir a nossa jornada dedicada aos dermatologistas, né? E é algo que se comunica, porque em sendo duas especialidades que muitas vezes visam a finalidade estritamente estética, ambas padecem dessa situação jurídica. Ocorre o seguinte: como vocês sabem, existem cirurgias plásticas de finalidade estritamente embelezadora, algumas de finalidade reparadora e algumas mistas. Mas vamos focar agora na de finalidade embelezadora. Os procedimentos médicos que visam unicamente uma melhora estética, eles têm uma compreensão jurídica um pouco diversa do ofício médico em geral. O que acontece? O ofício médico em geral, você tem uma obrigação de meio, isto é, você se dedica ao máximo, você empreende todos os seus esforços, você usa das melhores técnicas médicas, da melhor ciência, visando a cura. A cura às vezes é impossível, às vezes a cura não se dá, porque é próprio da natureza humana, não é? O corpo humano tem uma série de precariedades e os magistrados compreendem isso. Agora, como os procedimentos estritamente embelezadores são eletivos, de modo geral, que é algo que pode até se discutir, existem alguns juristas que vão mais para esse sentido, outros menos, mas de modo geral, eles são dispensáveis e, portanto, considera-se que o médico que oferta um procedimento que visa meramente o embelezamento, caso ele não consiga chegar no ponto que a paciente ou o paciente visavam, é como se ele não tivesse entregue o produto. Então, um exemplo que eu uso tradicionalmente é o contrato de transporte. Pode ser de coisa ou pode ser de gente, né? Então, vamos pensar no transporte de coisas. Um sujeito que vai buscar móveis na sua casa. Ele pode ser o mais hábil, mais dedicado, mais delicado possível. Pode fazer tudo de forma muito hábil. Agora, caso ele não entregue os móveis onde deveria, no horário que se pretendia, ele é inadimplente, ele não entrega e, portanto, ele deve ser responsabilizado. Da mesma forma acontece com as especialidades médicas que visam o contrato de tratamento com finalidade estritamente embelezadora, certo? Não à toa, então, essas modalidades de cirurgia plástica, conforme eu disse, a embelezadora e a reparadora têm tratamentos diversos, né? A embelezadora tem um caráter mais eletivo, uma certa frivolidade aos olhos dos julgadores, e as mistas vão ser consideradas parcialmente obrigação de meio e parcialmente obrigação de resultado. E aí tem algo muito interessante. A questão da publicidade médica se faz muito mais, assim, a reflexão a respeito disso se faz muito mais necessária pela seguinte razão. À medida que o médico, na sua publicidade, indica que certos resultados são alcançáveis, ele fica muito mais vinculado. Então, veja, muitas vezes o cuidado com a publicidade é muito mais importante na esfera civil do que na esfera administrativa. Porque, verdadeiramente, é muito raro que um médico seja processado porque fez uma publicidade exagerada no Instagram perante o CREMESP. Agora, caso se considere que ele errou, que ele não alcançou um fim desejado numa cirurgia plástica, assim, se ele prometeu isso de certa forma no Instagram ou em qualquer outra rede social, ele vai estar muito mais vinculado e a obrigação de resultado vai estar muito mais fortemente caracterizada. Então, vocês veem que interessante. A despeito do CREMESP mais tradicionalmente bater nesse ponto, não é tão comum que o médico seja responsabilizado ou que pelo menos ele tenha alguma pena digna de assombramento aí, né? Existem alguns doutrinadores que ainda se aprofundam nestas distinções dentro da cirurgia embelezadora. Então, o professor Miguel Kifuri Neto ainda fala em cirurgia estética em sentido estrito, em sentido amplo, mas é algo que
lamentavelmente você não vê muitos julgadores ainda se apegando a esse tipo de distinção, então acho que nem vale a menção aqui. Então, assim, um resumo da ópera, gente, que eu acho que é muito importante. À medida que o cirurgião plástico ou qualquer outra especialidade médica que vise finalidade embelezadora, ele se afasta dos aspectos mais tradicionalmente médicos, inclusive dos critérios de prudência publicitária, mas ele vai, às vistas dos julgadores, se aproximar do que seria um esteticista. E, portanto, ele perde uma certa segurança jurídica que o médico tem para ser obrigado sempre a entregar o que ele promete. E é justamente por isso que se faz especialmente necessária assessoria jurídica, para justamente você não boicotar o seu negócio, afinal, a propaganda é a alma do negócio, né? Então você saber alcançar o seu público, promover a sua clínica, as suas cirurgias, mas todavia sem estar completamente vulnerável a todo tipo de especulação judicial. Tá bom, minha gente? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês pelo Instagram ou pelos nossos outros canais de contato, tá bom? Um forte abraço, até mais!